A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional Unidas para Florescer. Hoje a leitura no livro de Romanos, capítulo 6. Sempre recomendo que você faça a leitura de todo o capítulo 6. Faça suas anotações, medite nos versículos que Deus tocar no seu coração e ouça essa reflexão. Nós vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 6 de Romanos. Versículo 1 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esse capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo aqui um ensinamento e tem como título esse capítulo que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Essa é a mensagem central do capítulo 6 de Romanos, porque muitas pessoas acham que porque nós vivemos no tempo da graça, nós podemos pecar quantas vezes quisermos, que sempre seremos alcançados pela graça de Deus. Porém, o apóstolo Paulo ele vem trazer esse ensinamento que não é bem assim. Pelo contrário, a graça não é para nos incentivar a pecar, mas é para buscarmos cada dia mais a santificação, para poder vivermos usufruindo de todos os benefícios que o sacrifício de Jesus na cruz conquistou para nós. Então, ele já começa fazendo aqui duas perguntas no versículo 1. Ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Na verdade, ele está aqui contestando essa ideia errônea de que muitos cristãos pensam dessa forma, que podem continuar pecando após entregar a vida a Jesus e ainda assim estarão livres da condenação eterna, em virtude da graça, e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele refuta totalmente, ele não aceita esse tipo de pensamento, essa distorção da doutrina da graça. E ele exalta aqui uma verdade fundamental, que o verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo e se submete ao governo de Cristo na sua vida, ao senhorio de Cristo na sua vida, ele demonstra em atitudes, em comportamento, em ação em prol do reino de Deus, em uma vida com Deus íntima, na sua casa, na sua família. Ele demonstra isso declarando todos os dias, reafirmando que Jesus tem o governo da sua vida, e que verdadeiramente ele está morto para o pecado, por causa do senhorio de Cristo na sua vida.
que a cada dia vai transformando a sua mente, renovando, trazendo o entendimento da grandeza que é a liberdade em Cristo Jesus. Então, uma vez que você verdadeiramente aceita o processo de libertação na sua vida, o processo de conversão na sua vida, sabe? Você vai se tornando um cristão genuíno, a cada dia se afastando definitivamente do pecado, renunciando ao pecado, para não viver mais na prática do pecado nem no desejo que as obras da carne trazem sobre a vida de qualquer ser humano. E quando você toma essa decisão de ser alguém que renuncia ao pecado, você verdadeiramente entendeu o propósito da salvação e da vida eterna. Mas nós precisamos também ter um entendimento sobre o significado da palavra pecado, que ele repete várias vezes aqui nesse capítulo 6, né? O Novo Testamento, nós precisamos entender que ele emprega várias palavras em grego para descrever a palavra pecado, né? O sentido da palavra pecado. E nós podemos citar aqui as que eu encontrei como mais relevantes, né? Fazendo um pequeno estudo. Primeiro, o pecado, ele vem do grego amartia, que significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. Então, esse é o significado de pecado, é quando eu cometo uma transgressão, quando eu faço algo que está fora do padrão do que Deus ele deixou como mandamentos para a minha vida. Segundo, é adíquia, que significa iniquidade, maldade ou injustiça. Esse termo também ele pode ser descrito como falta de amor, né? Porque muitas pessoas hoje vivem já como a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Tem pessoas que já vivem esse tempo de iniquidade, que comete o pecado pelo prazer de pecar, né? E também o pecado como o poder agindo na vida de uma pessoa para escravizá-la e enganá-la a cada dia. Então são várias situações que descrevem esse conceito de pecado. Mas a verdade é que quando nós entendemos que ao sermos batizados, como ele diz aqui no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Marque esse versículo 4 na sua Bíblia, sabe? E sempre medite nele. Lembre do dia do seu batismo, quando você ali entregou sua vida para Jesus e aquele momento, né, quando você desce as águas ali, que significa que você está morrendo para o mundo e nascendo em novidade de vida, como o apóstolo Paulo diz aqui, ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Então, quando ele diz sepultados com ele pelo batismo, esse batismo que creio que todas que estão aqui nesse devocional já passaram por essa experiência, é um símbolo do nosso sepultamento e da ressurreição com Cristo. Mas é muito mais do que isso. Quando nós verdadeiramente colocamos a nossa vida, eu repito, debaixo do governo dos céus, de Deus, e nós desenvolvemos uma fé verdadeira, uma fé genuína, o batismo, ele traz para a nossa vida uma nova visão, onde nós renunciamos e rejeitamos o pecado e nos dedicamos a essa nova vida em Cristo verdadeiramente. Então o batismo na vida do cristão, ele significa que nós nos identificamos com Cristo na sua morte e sepultamos a nossa vida de pecado, a fim de que nós possamos verdadeiramente viver uma nova vida, né? Uma nova oportunidade de viver uma vida com Cristo. Então, seguindo no versículo 6, a gente vê assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então nós precisamos deixar para trás esse velho homem, essa velha mulher, essa velha criatura, né? Paulo, ele emprega aqui duas expressões bíblicas. Ele fala o velho homem, né? E ele fala o corpo do pecado. Esse velho homem aqui, ele se refere à pessoa que nós éramos antes de termos um encontro com Jesus.
né, esse velho homem, ele foi crucificado, morto ali com Cristo na cruz, a fim de que nós possamos receber essa nova vida que vem através da entrega, da salvação em Cristo Jesus. E o corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelos desejos pecaminosos, ou seja, nós éramos escravos do pecado. Mas essa escravidão, ela foi abolida no momento da nossa conversão. Jesus, ele quebrou ali as correntes que nos aprisionavam, uma vida de cegueira, onde nós não enxergávamos nada, somente o desejo de pecar e de satisfazer momentos para satisfazer o nosso ego, a nossa carne, o nosso eu. Na maioria das vezes sendo egoístas, vaidosas, orgulhosas. Isso era o que o pecado fazia conosco. Mas, graças a Deus, que Jesus veio para nos resgatar, que nós fomos justificados, né, do pecado. Então, no versículo 10, ele diz: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Embora Jesus Cristo, ele não tenha pecado, ele sofreu e ele foi humilhado pelo pecado que estava em nós, por nossa causa. E ali na morte de Cristo, o pecado, ele perdeu a sua influência sobre a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e vivemos alinhados no propósito de Deus. Então é muito importante a gente ter consciência de que hoje nós só seremos escravizados novamente pelo pecado se nós deixarmos novamente o pecado nos dominar. E é isso que nós precisamos renunciar todos os dias. Todos os dias. E aí no versículo 18, o apóstolo Paulo traz essa afirmação: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que interessante. Eu vou compartilhar com você uma reflexão da autora Joyce Meyer, que eu achei que falou muito forte ao meu coração e eu creio que vai falar com você também. Ela diz assim, em Romanos 6,18, afirma que aqueles de nós que são cristãos foram libertos do pecado. Como filhos de Deus, devemos experimentar a gloriosa liberdade que Jesus morreu para nos dar. Liberdade para desfrutar de tudo que Deus nos deu através do seu Filho. Contudo, amadas, nosso inimigo, chamado Satanás, ele tenta nos roubar a possibilidade de desfrutarmos das nossas vidas, dessa nova vida. Como? Ele nos acusa, nos condena todos os dias. Às vezes, cria situações para nos tirar da graça, da bênção. Tudo para passar o resto do dia nos acusando. E faz com que nós nos sintamos inseguras, porque sabe que não podemos desfrutar da vida e, ao mesmo tempo, ter sentimentos negativos de decepção, de frustração, de mágoa, de rancor, de ressentimento, né? Nós não podemos ter sentimentos negativos a respeito de nós mesmos. Mas, entenda uma coisa, graças a Deus, porque podemos sair dessa armadilha todos os dias e começar a desfrutar da nossa liberdade comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele falou sobre o nosso direito de sermos livres lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí eu te faço uma pergunta. Você está desfrutando da liberdade espiritual em Jesus ou está sacrificando sua alegria por estar aprisionada na mentalidade legalista e rígida de crer que tem de fazer tudo certo? Se você tem uma vida inflexível, não terá uma vida de satisfação em Deus. Nós precisamos ser livres dos pensamentos opressores, da cobrança de uma perfeição que nunca vem. Nós precisamos sim renunciar ao pecado e buscar nos santificarmos a cada dia. Como? Reconhecendo todos os dias os pecados que cometemos, dando nome ao pecado, nome à nossa fraqueza, nome àquilo que nos tira a paz e pedindo para que Deus venha nos curar, nos sarar, nos libertar todos os dias. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e desfrutássemos da vida ao máximo, até transbordar. Sentir-se muitas vezes culpado e condenado a maior parte do tempo não é liberdade. Estar em tormento mental e emocional não é liberdade. Estar triste e deprimido não é liberdade. Se sentir inferior não é liberdade. Sentir que você é superior, sabe mais do que os outros, que você deveria estar ocupando o lugar que outra pessoa tem, não é liberdade. Isso é prisão de inveja, é prisão emocional,
prisão de orgulho, de vaidade. Nós precisamos ser livres, precisamos verdadeiramente viver a liberdade que há em Cristo Jesus, sabe? Sem sermos aprisionados no emocional por nada nem por ninguém. Então, a Joyce Meyer, ela faz aqui 2 perguntas que eu vou fazer para você. Você já chegou ao ponto em que está cansado de tentar ficar no controle de tudo e governar o mundo ao seu redor? Você está disposta a desistir e pedir a Deus para ajudá-lo? Se respondeu sim, faça esta oração que eu vou compartilhar com você. E ela diz assim: Senhor, estou cansado de ser legalista e complicado. Quero apenas ter um pouco de paz e desfrutar da minha vida. Portanto, Senhor, dá-me o desejo de fazer o que é certo aos teus olhos. Se tu não fizeres o que precisa ser feito, então nada será feito. Eu me rendo totalmente e coloco a minha confiança em ti. Que o Senhor te abençoe, que você possa refletir, fazer essa oração e ser abençoado todos os dias da sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.